Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui de volta agora para explicar para vocês o conteúdo da medida provisória 936 de 2020 que saiu ontem, dia 1º de abril. Já antecipo para vocês que vai ser um vídeo um pouco longo, até porque eu imagino que a qualidade, o detalhe das informações e explicações ele deva ser diferenciado, uma vez que essa medida provisória ela interessa uma infinidade de empresários e empresas. Talvez a medida provisória que mais vai abarcar hipóteses que podem se enquadrar, então será um vídeo um pouco longo, mas com certeza vai ter um conteúdo quase esgotando essa medida provisória. Bom, vamos lá. No que consiste primeiro essa medida provisória? Essa medida provisória é mais um reforço ou mais um programa emergencial que foi editado pelo governo federal para tentar salvar empregos e renda e, reflexamente, salvar os postos de trabalho e as próprias empresas. Bom, então eu vou começar logo do primeiro artigo, que define o período que se aplica essa medida provisória. Essa medida provisória, ela pode, ou melhor, as técnicas dessa medida provisória, ela pode ser utilizada até o final do período declarado como calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020. Ou seja, não precisa o empresário imediatamente utilizar essas duas técnicas aqui da medida provisória. Ele pode aguardar um tempo razoável, ele pode aguardar eventual férias coletiva que ele tenha concedido, ou até férias individual que ele tenha concedido para determinados empregados, ou seja, não precisa ser imediato. Bom, basicamente o seguinte: essa medida provisória ela traz a previsão de um pagamento emergencial, que ele vai ser efetivado pelo governo, direto na conta do empregado, que visa complementar, substituir ou pelo menos indenizar um período desse contrato de trabalho em que for aplicada uma dessas duas técnicas. Quais são as técnicas? As técnicas são as seguintes: ou a redução proporcional da jornada de trabalho com a respectiva redução dos salários, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Em outras palavras, o empregador, dependendo das características da sua empresa e da relação de trabalho, ele pode escolher entre uma ou outra técnica. Ou ele reduz a jornada de trabalho e assim ele reduz a remuneração do empregado proporcionalmente. Na verdade, não está havendo uma redução do salário em si, uma vez que o empregado vai estar recebendo por hora e proporcionalmente aquilo que ele receberia cheio. Ou então ele suspende temporariamente o contrato de trabalho, o governo paga por esse período que eu já vou contar para vocês o benefício emergencial e depois ele volta ao trabalho. Ou seja, é uma espécie de seguro-desemprego estando empregado. É uma técnica utilizada por muitos países. O Canadá vem utilizando essa técnica atualmente e tem tido muito sucesso. Bom, quem que vai regular? De onde vai sair esse dinheiro? O dinheiro sai da União, quem vai regular é o Ministério da Economia. Ainda falta a expedição de um regulamento que provavelmente vai sair entre hoje ou os próximos dias. Bom, e diz o parágrafo 2º do artigo 4º. A partir de quando o governo passa a pagar parte desse salário que foi retirado do empregado? A partir exatamente da data que houve a suspensão ou a redução da jornada de trabalho do empregado. Ou seja, vocês verificarão, que eu logo chegarei, que o empregador, ele, além de fazer um acordo individual, ele tem que comunicar ao Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia saiba que houve essa redução ou a suspensão e passe a complementar o salário do empregado. A partir de quando que o Ministério da Economia ele passa a pagar? Ele vai pagar considerando a data da informação, se o empregador informar em até 10 dias, e quando fechar um ciclo de 30 dias, cai o primeiro depósito logo na conta do empregado. Bom, como eu disse para vocês, além de fazer um acordo individual com o empregado, é um termo simples e um acordo pressupõe a aceitação do empregado, como o próprio nome diz. Esse termo simples ele tem que ser enviado ao Ministério da Economia em até 10 dias corridos. Ainda não há regulamentação, mas a medida provisória prevê que nos próximos dias o Ministério da Economia vai expedir
a regulamentação de como que ocorre essa comunicação. Bom, a primeira parcela será paga em até 30 dias da data do acordo. Existem 2 pontos que ainda faltam regulamentação do Ministério da Economia. O que se refere a como essas transmissões serão efetivadas, como eu acabei de dizer para vocês, e como que se dará o pagamento desse benefício emergencial, se será necessário abrir uma conta específica para isso, se pode ser pela mesma conta salário que o empregado já recebia, se a Caixa Econômica Federal vai participar dessa equalização ou não, ou seja, isso ainda precisa de regulamento, é muito provável que saia entre hoje e os próximos dias. Bom, o importante também mencionar, essa técnica, seja de suspensão, seja de redução, ela não vai atrapalhar no futuro, caso o empregado ele precise de seguro-desemprego. Ou seja, os empregados que receberem esse auxílio emergencial aí não ficarão impedidos de, no futuro ou logo após, receber seguro-desemprego. E como que funciona, né? Como que é a base de cálculo? Vocês devem ter percebido que tem 2 técnicas. Ou reduz as horas de trabalho e reduz proporcionalmente o salário, ou suspende literalmente o contrato de trabalho. Então, para essas 2 técnicas também tem 2 bases de cálculos diferentes. Bom, basicamente, o que será levado em consideração é o valor do seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele parte de um salário mínimo e vai até R$ 1.813,03, depende de vários fatores para calcular o seguro-desemprego. O número de parcelas aqui no nosso assunto não é relevante, no entanto depende do salário do empregado, dos últimos 3 salários, daí realiza um cálculo e chega a um salário de seguro-desemprego de um salário mínimo a R$ 1.813. Bom, considerando essas 2 hipóteses, eu vou desmembrar também como que será o pagamento. Na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário, será aplicado um percentual sobre essa redução. Então, como que funciona? É o seguinte, imagine, vocês verão já que uma das alíquotas de redução é possível de 50%. Imagine a seguinte situação, um empregado ganhava R$ 3.000 por 8 horas por dia, aí você faz esse acordo individual, ele passará a trabalhar 4 horas por dia, com redução de 50% da carga horária e, respectivamente, 50% do salário. Ou seja, ele passará a receber R$ 1.500 da empresa. Esse auxílio emergencial vai complementar esses R$ 1.500 na mesma proporção, que é de 50%. Ou seja, 50% do quê? Como eu estava dizendo, 50% do seguro-desemprego, do que esse empregado faria jus caso ele viesse a receber seguro-desemprego naquele momento. Ou seja, verifica qual que é o cálculo do seguro-desemprego, ele vai receber metade do seguro-desemprego. Em muitos casos, na verdade, na quase maioria dos casos, não vai haver uma plena compensação, ou seja, 50% do teto do seguro-desemprego é de cerca de R$ 900. Então, esse empregado receberia R$ 1.500 do empregador e R$ 900 de seguro-desemprego, o que daria R$ 2.400, que não são os R$ 3.000. No entanto, pelo menos não está perdendo emprego. Existem uns critérios de estabilidade que eu já vou falar para vocês. No entanto, eu estou tentando demonstrar para vocês uma hipótese concreta de como poderia resolver essa situação. E é possível também, como a gente vai ver no futuro, que o patrão, o empregador, ele pague uma complementação de renda para que chegue nesses R$ 3.000, por exemplo. E esse caso aqui, dessa medida provisória, eu vejo que vai ser muito aplicada para os empregadores que deram a tal da licença remunerada, ou seja, que o empregado ali está em casa, é uma atividade que não consegue fazer teletrabalho, não foi dada férias a ele, nem férias coletivas a toda empresa, ou seja, ele está literalmente em casa recebendo. Essa medida provisória se aplica muito para esse caso. Bom, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não é aquela de redução, assim, suspende o contrato de trabalho e o empregado fica em casa, será o valor equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Isso na hipótese comum, talvez, na hipótese mais usual. No entanto, o próprio legislador previu uma hipótese diferente, que é para as empresas que tiveram no último exercício, ou seja, no de 2019,
um faturamento bruto de mais de 4,8 milhões. Ou seja, aquele faturamento que retirava ela do Simples Nacional. Para essas empresas tem uma regra específica na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo vai pagar 70% só do seguro-desemprego, do valor do seguro-desemprego, e a empresa precisa fazer uma complementação, que eu vou explicar para vocês os efeitos dessa complementação já já. Ela precisa fazer uma complementação de 30%, ou seja, não é igual na regra geral, em que suspende temporariamente o contrato de trabalho e ele recebe seguro-desemprego. Aliás, é essa a técnica do Canadá. Suspende o contrato de trabalho lá e o empregado recebe durante um tempo seguro-desemprego, é como se tivesse dispensado ele sem encerrar o vínculo. Bom, o interessante é que, para vocês verem o quão ampla é essa medida provisória, vou mostrar para vocês o que não importa, ou seja, o que é irrelevante para que seja aplicado aos empregados. Não importa o cumprimento de qualquer período aquisitivo, ou seja, nem tempo de vínculo empregatício, em outras palavras. Se o empregado foi contratado há poucos dias ou até um dia antes, não existe qualquer empecilho para aplicar uma dessas técnicas, seja suspensão, seja a redução do tempo. É estranho aplicar a suspensão, mas é possível. Bom, como eu disse para vocês, tem uma anotação aqui que é bem adequado para empresas que deram licença remunerada ou que deram férias coletivas e querem logo após essas férias aplicar uma dessas duas técnicas aqui. Bom, agora eu vou falar das duas técnicas de maneira detalhada. Como que elas se equalizam? É o seguinte, no artigo 7º, que é o que regula a redução proporcional da jornada de trabalho junto com o salário. A redução, ela pode ser aplicada por até 90 dias. Vocês vão ver que a suspensão é até 60 dias, mas a redução é em até 90 dias. O que precisa? Preservar o salário hora de trabalho, aliás, o que é comum e o que já existia antes. É possível a contratação por jornada parcial desde sempre, desde que haja a preservação do salário hora. Então, isso daqui é meio tranquilo das empresas cumprirem. É necessário que seja feito um acordo individual por escrito entre empregador e empregado. Isso é bem simples, tem uma infinidade de modelos na internet. É só redigir com base no que foi escolhido aqui. Esse acordo precisa ser feito 2 dias corridos antes de começar a redução das horas de trabalho, e o governo estabeleceu 3 faixas de redução. Uma faixa de 25%, outra de 50%, outra de 70%, ou seja, verifica as horas trabalhadas do empregado e é possível reduzir 25%, 50%, 70%. Só são possíveis essas 3 faixas, viu? Não é possível flexibilização, a não ser por acordo coletivo, como a gente vai ver mais para frente. Bom, o artigo 8º é o que prevê a hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho. Como eu falei para vocês, essa suspensão ela pode ser de até 60 dias, diferente da técnica anterior, que é até 90 dias. Essa suspensão também precisa ser prevista em acordo individual, que também precisa ser assinado 2 dias corridos antes do início da suspensão e comunicado o Ministério da Economia, como já foi falado. Importante mencionar que nessas hipóteses de suspensão permanecem todos os benefícios. Ou seja, se o empregador paga plano de saúde, paga vale alimentação, por exemplo, esses benefícios eles continuam vinculados ao empregado. Bom, lembrando agora aqui no parágrafo 5º do artigo 8º, menciona-se a hipótese das empresas que ela tem uma renda bruta, uma receita bruta superior a 4,8 milhões, que são aquelas que eu mencionei. Elas podem ainda suspender o contrato de trabalho, no entanto, elas precisam pagar aquela complementação de 30% do valor do salário, ou seja, o governo paga 70% do que o empregado teria direito caso recebesse seguro-desemprego, e a empresa paga uma ajuda de custo de 30% do salário dele. São 2 bases de cálculo diferentes. Bom, o parágrafo 9º ele prevê a ajuda compensatória facultativa com a seguinte redação:
O benefício emergencial de prestação de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, ou seja, algo a mais, em decorrência da redução de jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata essa medida provisória. Ou seja, esse é o caso para aqueles empregadores que se sentirem desconfortáveis, que mesmo tendo explicado a situação, mesmo tendo conseguido a anuência do empregado para a redução parcial da jornada de trabalho, ainda assim querem manter a fonte remuneradora. Ou seja, para aquele caso de R$3.000 que eu mencionei para vocês, que houve a redução de 50%, o empregador pagaria R$1.500, porque só vai estar trabalhando 50% das horas. E o governo, o Ministério da Economia complementaria com 50% do seguro-desemprego, que daria cerca de R$90. Nesse caso, o empregador pode querer aproximar ou até complementar essa diferença, que dá dos R$1.500 mais 900, ou seja, R$2.400 até R$3.000. E essa seria a tal da ajuda compensatória facultativa, que no caso seria de R$600. O interessante dessa ajuda, e isso daí são elementos incentivadores que a legislação trouxe, é que é o seguinte: primeiro, o valor tem que ficar definido no acordo, é óbvio. 2. Essa ajuda compensatória, ela tem natureza indenizatória, ou seja, sobre ela não recolhe uma infinidade de verbas. Essa ajuda compensatória, o empregado não precisa recolher imposto de renda sobre ela, ou seja, é totalmente livre de tributação. Além disso, o empregador não recolhe INSS nem FGTS sobre essa ajuda compensatória. E mais do que isso, essa ajuda compensatória ela pode ser contabilizada, ou melhor, descontada no imposto de renda pessoa jurídica e na hora de apurar a contribuição social sobre o lucro líquido, contabilizando como uma verdadeira despesa. E por fim, talvez um dos maiores incentivadores é que ela não integra o salário, ou seja, essa ajuda compensatória ela não reflete em descanso semanal remunerado, 13º, férias, etc. Além disso, isso é importante que se diga, porque nem tudo são flores. O artigo 10º ele estabelece uma garantia provisória de emprego, é uma espécie de estabilidade. Como que funciona? O empregador ele suspende ou ele reduz a jornada por um determinado período. O empregado ele tem uma garantia provisória de emprego, uma espécie de estabilidade pelo mesmo período. Ou seja, suspendeu ou reduziu por 30 dias, por mais 30 dias o empregado ele tem estabilidade e não pode ser mandado embora sem justa causa, a não ser pagando algumas faixas de indenização que a própria legislação prevê. Ele poderá certamente ser mandado embora por justa causa. Sem justa causa, não. Bom, além disso, além da comunicação do Ministério da Economia, é necessário, após fazer esse acordo, uma comunicação ao sindicato em até 10 dias corridos. A medida provisória não estabelece isso, mas considerando que tem uma infinidade de sindicatos fechados, eu imagino que possa ser até por meio eletrônico, não tem problema nenhum mandar o e-mail para o sindicato e comunicar essa redução. Bom, se aplica a praticamente todos os empregados. No entanto, a legislação ela estabeleceu duas faixas aí. Essas medidas podem se aplicar a empregados que ganham igual ou inferior a 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135 atualmente, ou então a empregados que, tendo diploma de nível superior, ganham igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do regime geral de previdência. O regime geral de previdência, hoje em dia, a remuneração máxima, o teto previdenciário é de R$ 6.100 e pouco, ou seja, seria aqueles empregados que ganham mais de R$ 2.200, que seria possível aplicar esses dois regimes a ele. Daí vocês poderiam perguntar, nossa, e para os empregados que ganham de mais de R$ 3.135 até o dobro do teto INSS, ou que não cumpre o requisito do diploma de nível superior, é possível? Sim. O legislador também previu que é possível estabelecer tanto a redução quanto a suspensão. No entanto, é necessário que isso seja feito por convenção ou acordo coletivo, salvo se for a hipótese de redução em até 25%. Em outras palavras, para ficar mais fácil. Para os empregados que tiverem remuneração que não se enquadram, ou situações que não se enquadram naquelas duas que eu acabei de descrever para vocês, é possível ainda aplicar as duas técnicas, só que tem que ser por acordo ou convenção coletiva junto com o sindicato.
a não ser que seja aquela hipótese de redução de 25%, ou seja, de suspensão não pode nenhum, mas a hipótese de redução de até 25% da jornada de trabalho com a redução do salário é possível fazer para esses empregados que não se enquadram nas duas situações de maneira ou por meio de acordo individual. Também espero que eu tenha ajudado vocês, fico à disposição para mais questionamentos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.